O quão poderoso é Mordekaiser, League of Legends? Do canal Celp, patrocinado pelo nosso queridíssimo Yarley. Muito obrigado, Yarley, pelo patrocínio. E rapaziadinha, já chega se inscrevendo no canal, deixando o like aí. Bora se inscrever nesse canal, que não é o canal principal, tá? É nosso outro canal, então ajuda a gente aí. Tá com quantos inscritos? Hype o vídeo. Bora chegar a 15 mil inscritos, tá? Tá aí a meta, 15 Rapaz, mil. pior que eu acredito que eu não sei quantos inscritos a gente tá no nosso canal de lives. Porque eu não fico olhando. A gente tá com 13, pô. Bora 15. Bora 15, Bora 15, mano. Mais 400 aí a gente baixa 14. Vambora. É isso. Vamos conhecer o senhor do metal, o Ravena de Ferro. Ravena de Ferro? Eu lembrei da música do Ishida. É Ravena de Ferro que fala? Eu não sei, não. É o Ravena. Sua alma me pertence. Ai, que Mordekaiser gostoso. Pera aí. Voz boa. Mesmo na morte, sua alma me Meu man, tá? pertence. Mordekaiser é um espírito vingativo de um conquistador de uma era passada. Um feiticeiro, um colosso, um mestre do metal. Um colosso. Mordekaiser domina a magia da morte e usa necromancia para dobrar almas à sua vontade. Seu nome foi esquecido pela história, mas ainda há aqueles que temem que o Revenant de Ferro volte para o mundo dos vivos e tente Revenant. tomar tudo novamente. Falou Bom Ravena. dia, boa tarde, boa É porque no Ishida ele fala Ravena. Ou ele fala rápido e parece que é Ravena, mas é Ravena. Ah, sei lá. Boas-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar do Revenant de Ferro. Vocês gostaram Olá. bastante do vídeo do Trundle e o Mordekaiser foi um dos mais pedidos. Então hoje a gente vai ver até onde vai a extensão do Sabe poder do que- Revenant de Ferro. Mas antes vamos Já tava aí, começar com uma breve Tinha visto. introdução. Ele deu o Postofo. Verdade. Ele tá vomitando, ó. Ele não gosta do Mordekaiser. E vomitando, tá bebendo água. Ah, tá. Eu não enxergo, sou cego, eu tô sem óculos. Quem é Mordekaiser? Pega a pipoca aí que hoje vamos para histórias antigas de Runeterra. Há muito tempo havia um homem, um general, um conquistador chamado San Uzal. San Uzal seguia uma religião peculiar. Ele acreditava em um tal Salão de Ossos, um lugar no pós-vida onde somente os maiores conquistadores podiam entrar. Lá eles se sentariam em uma mesa junto com os deuses e teriam uma eternidade gloriosa na morte. Essa crença fez San Uzal dedicar sua vida à guerra. Ele iniciou uma campanha pelas terras do norte, dominou todas as tribos e povoados que encontrava e massacrou todos que ousassem se opor Meu a ele. Deus, No que fim louco. de sua Caraca. vida, Uzal havia montado um império gigantesco. Ele estava satisfeito com a sua conquista e deixou a morte levá-lo. E quando Uzal chegou do outro lado, não tinha nada. Não tinha Ó. nenhum salão dos ossos, nenhum paraíso, nenhum deus ou conquistador do passado. Só um deserto cinza coberto por névoa e uma meia dúzia de então é fantasma isso que aqui e ele ali. diz que A enganaram promessa de um ele? pós-vida glorioso era só uma mentira. Uzal ficou confuso. Sua confusão virou descrença. Sua descrença virou decepção. Sua decepção virou raiva. E sua raiva explodiu em fúria. Enquanto outros espíritos perdiam a mente e se dissolviam na névoa, Uzal permaneceu firme, Ô, inabalável louco. e determinado. Em vida, Uzal construiu um império do zero. E se a morte não iria oferecer a glória que lhe foi prometida, então ele mesmo iria forjá-la. Enquanto Caraca. Uzal caminhava por aquele deserto sombrio, os seres do outro lado falavam em seu ouvido, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. A fúria e determinação de Uzal impediram que ele enlouquecesse naquele reino, e à medida que ele explorava o outro lado, os murmúrios que Uzal escutava começaram a se parecer com palavras que ele quase podia entender. Aquilo era Oshnun, uma língua profana que existia apenas no reino dos mortos e era desconhecida pelos vivos. Uzal começou a estudar Oshnun, e à medida que o homem ficava mais familiarizado com os segredos da morte, um plano ia se formando em sua mente. Lembrei um Enquanto pouco. isso, no mundo dos vivos, Zeraf quebrou o disco solar, foi preso com Renekton. Nossa. Nasus entrou em depressão, os ascendentes piraram, começaram a se matar. A menina do crepúsculo desceu e falou: chega, acabou a graça, e prendeu todo mundo. Mas o estrago tinha sido feio. Essa foi a Guerra Darkin. Espero que tenham gostado do meu resumo. Caraca, Depois da resumiu. Grande Guerra, Caralho. os Resumou. mortais ficaram soltos Resumiu pela tudo. primeira vez em um bom tempo. Alguns se juntaram para tentar arrumar a bagunça que a turminha do Atrox fez, enquanto outros queriam apenas aproveitar a brecha para tentar levar vantagem. E foi aí que Uzal fez sua jogada. Depois de um tempo estudando Oshnun e o Reino da Morte, ele descobriu que mesmo do outro lado, ele podia entrar em contato com os vivos. Ele começou a sussurrar no ouvido dos mortais, com promessas de poder e glória a quem o trouxesse de volta. Um grupo de feiticeiros
feiticeiros acreditou e resolveu tentar. Na ausência de um cadáver, foi forjada uma armadura de ferro negro semelhante à armadura original de Uzal, a pedido do próprio Uzal, para abrigar a alma do tirano. Os feiticeiros pretendiam usá-lo como uma arma, mas quando Uzal se ergueu, ele os matou antes que os feiticeiros de fato conseguissem fazer alguma coisa com ele. Os feiticeiros até tentaram usar o nome dele para aprisioná-lo de novo no Reino da Morte, mas não adiantou. Armas e feitiços se provaram inúteis contra o Gigante de Ferro, e com as almas daqueles feiticeiros, o Revenant forjou sua arma, Véu da Noite. Ele bateu no peito e declarou seu nome na língua Oshnun, Mordekaiser. E novamente, o mestre de guerra iniciou sua campanha pelo mundo dos vivos. Das ruínas da Guerra Darkin, o Império de San Uzal se ergueu novamente, e dessa vez fortalecido por necromancia. San Uzal era um guerreiro, provavelmente um dos maiores que já pisou em Valoran, mas Mordekaiser era muito mais. Um enorme colosso de ferro, ainda mais forte que sua versão humana, e agora com os segredos da morte ao seu lado. Gerações caíram diante de seu exército, suas almas o serviam na morte, querendo ou não. Mordekaiser ergueu uma enorme estrutura que viria a ser conhecida como Bastião Imortal, a enorme fortaleza onde o Revenant guardava seus segredos, suas armas mais poderosas e todo o seu conhecimento sobre necromancia, espíritos e os reinos do além. Aqueles que Mordekaiser considerava dignos eram nomeados como seus generais. E ainda no topo desses estavam os pouquíssimos que formavam o círculo pessoal do imperador. E foi dali que saiu sua maior inimiga. Em segredo, a matrona da Rosa Negra se reuniu com os líderes da Rosa Negra, formando uma aliança contra o Revenant. Ela conseguiu quebrar as correntes que prendiam a alma do Mordekaiser ao mundo dos vivos e mandou o espírito de volta para a Casa do Chapéu. Sua armadura foi escondida e seu nome foi praticamente apagado da história. Uma vitória temporária. Mordekaiser já havia antecipado isso e planejou em cima da traição. No Reino da Morte, o Revenant forjou o que lhe foi prometido. Naquele deserto escuro estavam as almas de todos que ele matou no Reino dos Vivos. E das cinzas da inexistência, Mordekaiser forjou seu próprio império em ferro negro, alimentado pelas almas de suas vítimas. É o e um sangue de dia rua, Mordekaiser retornará ao mundo dos vivos para tomá-lo novamente. A LeBlanc sabe disso, ela precisa se preparar. E a questão não é se, mas quando ele vai voltar. Porque a contagem já começou. E como exatamente se para o Mordekaiser? Dá pra vencer ele numa luta mano a mano? Não. Vamos lá. Mordekaiser, originalmente San Uzal, foi um senhor da guerra que forjou um império à base de sangue e aço. Infelizmente, a lore não conta como foram as batalhas que Uzal travou. No entanto, mesmo antes de virar o Senhor do Metal, Uzal já demonstrava um grande apreço pelo ferro. Sua armadura original parecia uma versão Golias das atuais armaduras noxianas. Porque isso aqui não é uma armadura de soldado, não é uma armadura de general, isso aqui é uma armadura de rei. Ela tem esses elementos da estética de Noxus, só que ela é muito mais bem feita até do que as armaduras de elite noxianas. Sua arma original também era uma massa enorme. O Zal, ele era um cara que ele parecia gostar bastante de armas grandes, pesadas e contundentes, querendo compensar como alguma maças coisa. e martelos de guerra. Ou seja, o Zal lutou toda a sua vida, fez seu nome usando equipamentos que a maioria dos guerreiros atuais de Noxus não conseguiria nem... É por isso que o Mihawk usa aquela espadona? Lógico, aqui, ó. E se ele tá usando a espadinha? Aí, não sei. Aí ele é mediano, então. Que é equilíbrio. Porque ele tem a espadinha e ele tem a espadona. Então ele é equilibrado. levantar. Fora Ele é que o Zal mediano, não deve ter queria uns só uma 20. armadura resistente, uma armadura Caraca! Ele é mediano, ele deve ter uns 20. Caraca! Tá, pô. bem trabalhada. Ele fez questão da armadura dele ser espalhafatosa também. A armadura dele foi pensada mais pra ser um símbolo de poder, pros inimigos olharem pra aquilo e ficarem tipo, fudeu, do que realmente pra ser um negócio prático em batalha. Isso é uma característica que o Zal manteve até depois de virar o Mordekaiser. Ele gosta muito de mexer com o psicológico dos inimigos. E pera aí que melhora. A biografia diz que a armadura ressuscitada foi forjada pra ser semelhante à armadura original do cara. E se você for parar pra olhar o tamanho e as proporções do Revenant de Ferro, o San Uzal não era um cara pequeno. Ele devia ser um dos famosos brutamontes, aqueles grandalhões de Noxus, como Sion e Urgot. O Zal era uma retroescavadeira ambulante. A biografia do Sion diz que ele é o último representante de uma cultura guerreira entranhada em Noxus desde sua fundação. E aí você lembra que a crença do San Uzal era justamente que se ele vivesse pra guerra, ele teria um pós-vida glorioso. Ou seja, essa cultura guerreira não é algo recente. E se você
você disser que o Sion é o último representante disso, dá a entender que, no passado, essa cultura era mais forte e nesse meio São Zhao se destacou. Embora eu duvide que ele fosse tão porra louca quanto o Sion, se o nome de São Zhao não tivesse se perdido ao longo dos séculos, ele seria o maior herói da história noxiana. No entanto, não é só com força que se faz o Império, mas também com a mente. E essa é a maior arma de São Zhao. Ele pensa antes de agir. Um corpo forte também precisa de uma mente forte. Caraca. O Zhao é um estrategista. nenhum O dos plano dois. que ele bolou no pós-morte evidencia que ele não era só um brucutu Golias que andava pra frente, apesar da gameplay dele ser quase isso. Ele conhece a Rosa Negra, ele conhece a LeBlanc, ele é ciente Então, das agora a manipulações gente meio que dela toma spoiler, e ele né? antecipou Tipo, sua própria é que não vai mais volta pro ter Reino da Arcane Morte. também. A resistência mental de São Zhao também é algo diferenciado. Sua vontade é de ferro, ele tem tanta convicção no que faz e acredita, que tentar vencê-lo por joguinhos mentais também seria complicado. Diferente do Sion, que é um completo gorila, ou do Atrox, que teve a mente destroçada com o passar dos séculos, o Zhao nunca realmente enlouqueceu. É óbvio que a morte alimentou o lado mais megalomaníaco dele, mas ele nunca se perdeu de fato. Caraca, Vocês vocês tão estão mal de hein? pica, hein, rapaziada? Um tem 6, outro tem Lembrando 3, que outro tem 2. O bot não mente? Vixe, bot não nossa mente? senhora. Quem que vai dar uma outra exclamação aí pra ver se tira essa zica daí? Meu Deus. O próximo que derem é o da Flávia. Por quê? Tá, freula! Ai, sou mediana, Caraca, credo. puta merda. Caraca, Betive. Eu não sei se é o Betive ou se é outro menino. É o Betive, eu acho. Porque o do Betive sempre, o primeiro sempre vai primeiro. Caraca, Betive. O Zhao passou séculos sozinho, preso em um lugar completamente vazio, escuro, com vozes sussurrando em sua cabeça, em um idioma que ele nem sequer entendia. E isso depois de descobrir que tudo que ele sempre acreditou em vida, a razão que guiou todas as suas ações, era só uma mentira. E que ele estaria condenado a passar a eternidade num limbo onde ninguém se lembraria de quem ele era, É uma até bosta, eventualmente desaparecer numa névoa. Isso Mas- é algo que enlouqueceria praticamente qualquer um, Ele é mas a foda. fúria de Zhao era tão grande que ela o manteve são não só para aguentar isso, como ainda aprender como aquele lugar funcionava e estudar a língua dos mortos. Então, o que nós temos até agora? Um brutamontes gigantesco com Gênio. uma arma maior ainda, vestindo uma armadura de elite, mais bem feita até que a armadura do atual general noxiano, cuja força rivalizava com os maiores campeões de Noxus e a mente era mais afiada que Tramontina. E a gente tá só começando. Depois de ir Nossa. pra Terra dos Mortos, depois do choque de realidade, Mordekaiser estudou e analisou como aquele reino funcionava. Quanto mais tempo ele passava lá, mais ele entendia sobre os espíritos e a magia espiritual. Ele aprendeu Oshnun, a língua da morte, e com isso ele conseguiu achar uma forma de romper o véu da vida e da morte. Não totalmente, apenas o suficiente para entrar em contato com os vivos. Aqui já fica evidente que o que Mordekaiser aprendeu foi mais do que só uma língua nova. Logo ao voltar, Mordekaiser já foi capaz de tomar as almas daqueles que o ressuscitaram e usá-las para forjar sua gloriosa arma. Em outras palavras, Mordekaiser já carregava o conhecimento até que avançado de necromancia, mesmo antes de retornar ao mundo dos vivos. Não é dito se o Zhao já praticava algum tipo de feitiçaria quando vivo, mas eu acho bem improvável que alguém sem nenhum tipo de repertório mágico ficasse tão poderoso assim estudando sozinho um tipo de magia que não era tão comum no mundo dos vivos. Espíritos normalmente não se mantêm no reino material por muito tempo sem ter alguma coisa segurando eles aqui. Essa coisa pode ser uma entidade, pode ser um feitiço, um objeto, pode ser uma névoa escura que nasceu do coração partido de um rei quebrado. No caso do Nossa, Mordekaiser, que essa coisa é a Ele contou armadura de alguém do ali. Revenant. O vínculo que foi forjado entre a alma e a armadura permite que o espírito do tirano exista e se mantenha no mundo material. E um ponto importante aqui, diferente de Fullmetal, a armadura do Mordekaiser não é totalmente oca. É uma armadura composta por ferro negro e almas. A parte interna é preenchida por uma espécie com de alma. esqueleto metálico, forrada por magia espectral para abrigar a alma do Senhor da Morte. Enquanto a parte externa é o Colosso de Ferro. Necromancia. Mordekaiser é o necromante mais poderoso que já pisou em Runeterra. Ele não se limita apenas a invocar, escravizar e controlar mortos-vivos. Não. Runeterra, alguém me tira uma dessa dúvida. Runeterra, tipo, é um mundo de LoL? Não, será? Ou será que é tipo um país? Parece muito... Runeterra parece que é um nome de, tipo assim, do O mundo de LoL todo. mesmo. Tá ligado? Mas eu não sei aí, por isso que eu queria saber. Esperando algum gênio aí do chat me falar. Mas pode ser no tempo. Planeta. Ah, Hum. tá.
Da hora. Mordekaiser também domina magia espiritual. Ele vagou por Valoran catando cada livro, escritura, pergaminho e artefato sobre magia espiritual e espectral que havia. Mordekaiser pode moldar espíritos como bem entende, pode distorcê-los em qualquer formato que ele desejar, podendo usá-los para criar armas, armaduras ou soldados. Ele pode criar desde cavaleiros espectrais até uma centopeia humana e um colosso de almas. O exército da morte de Mordekaiser é formado por almas que ele reivindicou e transformou nas maiores aberrações de guerra que sua mente pode imaginar. Em um mano a mano, Mordekaiser usa a magia da morte para fortalecer seus golpes. Cada porrada da Véu da Noite é carregada com o poder necromântico do Revenant. Esse é o lado guerreiro. Ele não tem poder de necromância no jogo, né? Não tem, mas seria isso que eu pensei agora. Seria muito legal se ele tivesse um ataque. Né? Um ataque que sobe uns corpos assim do nada. Sobe uns corpos e começa a atacar, seria da hora. Tipo, mesmo que seja muito fraco. Podia ser uns 3 hits, né? uns 2 hits básicos do oponente matava, tá ligado? Podia ser, mano, seria da hora. O antigo tinha. Pô, fizeram um rework? Merda. Levando pro lado feiticeiro, Mordekaiser é capaz de usar sua magia para segurar e prender adversários, Maldição, normalmente rapaz. moldando em um formato de mão. Isso pode ser usado tanto para trazer um inimigo distante, como simplesmente para prender um inimigo próximo. Ascensão das Trevas. Mordekaiser pode ferir seus inimigos apenas por estar perto deles, criando uma aura carregada de metal fantasmagórico que rasga qualquer um que chegar perto. O Revenant é capaz de causar ferimentos profundos, não apenas físicos, mas espirituais. Em outras palavras, ele não bate só no seu corpo, ele também consegue estragar sua alma na base da porrada se ele quiser. Seus inimigos nem sequer precisam de fato morrer para servi-lo. Mordekaiser é capaz de mandar seus adversários pro Reino da Morte em apenas um instante. E se a gente for pro Reino da Morte, a coisa só melhora. Eu forjei meu pós-reino das cinzas da inexistência. Nenhum mortal, nem mesmo deuses me impedirão de reivindicar o que é meu. Mithna Ratnum é o pedaço do plano espiritual que Mordekaiser reivindicou como seu. Lá o poder do Mordekaiser é amplificado e ele controla praticamente tudo, desde as almas que o servem até as estruturas que formam seu império. Ele forjou uma fortaleza implacável do absoluto nada. Ele equipou seus soldados com armamentos de elite que nem sequer existiam naquele reino. No Reino da Morte, Mordekaiser não está limitado pelas leis da realidade. Ele pode fazer o que der na telha por lá. Se ele quiser ter 50 metros de altura, ele pode. Na real, ele faz isso. Mordekaiser pode absorver as almas sob seu comando para aumentar seu tamanho, força e poder. Seu único limitador é o número de almas disponíveis, que não são poucas. Ou seja, em seu reino, Mordekaiser é praticamente invencível. Vamos voltar pro mundo dos vivos. Eu já sofri, aprisionado em um corpo mortal. Agora eu sou o ferro encarnado. Retornando como uma armadura viva, Mordekaiser não tem mais suas limitações humanas. Ele não sente fome, sede, sono ou cansaço. Ele não é limitado por emoções. Tudo o que ele sente é um desejo de conquista. Sua força ficou ainda mais monstruosa. Um simples golpe da Véu da Noite transforma um soldado noxiano em uma poça de sangue irreconhecível. Sua resistência vai muito além do que a dos seres de carne. Se a gente usar o Sion como comparativo, o Sion ele pode ser perfurado, rasgado, atingido, cortado ou queimado. Ele aguenta? Ele se mantém de pé mesmo com ferimentos extremos. O problema é que, enquanto o Sion aguenta esses ferimentos e continua na luta, o Mordekaiser nem sequer pode ser ferido dessa forma. O corpo de ferro do Mordekaiser é uma obra-prima da ferraria. O Revenant de ferro é extremamente resistente. Espadas, machados, adagas, lanças, flechas, fogo, nada disso funciona. Não dá pra ferir o Mordekaiser por meios físicos. Essa resistência não é só física, ela é mágica também. No conto O Reinado Final, Mordekaiser massacra um grupo de magos para obter um tomo. Um dos magos, em seu momento final, usou suas últimas forças para canalizar uma imensa tempestade de fogo que engoliu o Revenant. O fogo dilacerou a própria carne do mago, queimou as pedras ao redor e o corpo dos outros magos que ali haviam, mas não sequer fez um arranhão em Mordekaiser. E para melhorar, o Mordekaiser é capaz de usar sua magia para fortalecer sua constituição, aumentando ainda mais sua resistência e podendo reparar possíveis danos que ele tenha sofrido. Mordekaiser não é 100% imune a magia. Ele é 80%, vamos botar assim. A armadura dele é um negócio bizarro que tanca quase todo feitiço que você jogar nela. Mas existem algumas poucas formas de magia que podem ferir o Revenant no mundo material. Por exemplo... Só que no jogo ele nem é tudo isso, né? Tipo assim, no quesito de roubado.
Eu É acho que porque deve ter eles têm que outros equilibrar, campeões né? muito mais roubados, eu Eles acho. têm que equilibrar, porque se colocar ele muito apelão, vai ficar desbalanceado. Não, sim, com certeza. Ferromancia. Algo que os feiticeiros de Valoran não tinham. Os caras tentavam jogar bola de fogo no Mordekaiser. Aí eles estão de sacanagem também. Ferromancia, porém, é algo raro e teria que ser uma ferromancia bem potente para conseguir lidar com o Mordekaiser. Uma outra opção também seria tentar usar algum tipo de magia que mexa diretamente com o espírito, como o poder de Nagakabros. Com exceção dessas formas extremamente específicas de magia, feitiços de forma geral também não adiantam muito contra ele. Demônios. A magia de Mordekaiser não se limita apenas a subjugar almas do plano físico. Demônios em Runeterra são criaturas espirituais. Mordekaiser sabia disso. Ele contava com demônios bem barra pesada em seu arsenal. Eram 2 especificamente. O primeiro deles sendo Tibalt, um demônio de fogo gigantesco que queimava qualquer um que ousasse se opor ao Revenant. Sendo um demônio de fogo, Tibalt é uma criatura extremamente destrutiva. Seu poder liberado acabou com a Academia da Rosa Negra em questão de minutos. Tibalt atualmente está na festa do chá da Anne. O segundo demônio é um demônio de sombras, que não fica claro se é o Hound do Swain ou se é esse tal de Atakan aqui do lore. É possível que ele tenha os dois, na verdade. Esse Hound se Swain, alimentava de... esse Swain aí, ó, esse corvo apareceu em Arcane. No final de Arcane aparece esse corvo. Esse corvo aqui, ó. Não, eu tô vendo o corpo, mas... Caraca. Eu não sei por que ele apareceu, mas ele apareceu. Só isso mesmo. Acho que era um easter egg. Segredos. E Mordekaiser buscava todo e qualquer conhecimento proibido sobre a morte e reinos do além. Quando ele encontra Swain, ele imediatamente reconhece que o poder do general é emprestado. Aproveite seu poder emprestado, grande general. Além de que Caralho, Hound Yuri, estava da hora. preso nas profundezas do Bastião Sempre foi Imortal pobre, antes agora de se você não é juntar ao mais. Swain. Quanto ao Atakan, ele recentemente foi summonado pela LeBlanc para servir a Rosa Negra e ele parece saber muito bem quem ela é. Se você invocar ele perto de uma LeBlanc, ele fala, vim servir a minha assassina. A Rosa Negra meio que tomou conta de tudo que era do Mordekaiser depois que ele saiu. E Ordos. E Ordos também vem do reino espiritual. E aí nós temos o Veigar. Mordekaiser foi capaz de prender o Veigar no plano físico, impedindo que ele retornasse a Bandópolis ou tentasse usar seus truques e ordos pra fugir. E diferente do que o animal do Graves tentou com Timo, o caso do Veigar foi uma prisão mágica. É como se todas as passagens do reino material pro reino espiritual estivessem fechadas pro jovem. É fácil assim, Com isso, Mordekaiser construiu seu gigantesco império em Valoran. De um lado Cada soldado que ele matava era um soldado a mais em seu exército. E em uma maré de sangue e ferro, ele varreu o continente sem que ninguém conseguisse se opor a ele. Por fim, voltamos à pergunta inicial. Como derrota essa coisa? Aliás, dá pra derrotar essa coisa? Bem, sim, mas na verdade não. Não dá pra matar de vez o Mordekaiser, porque quando ele morre, ele apenas volta pro Reino da Morte, onde ele se alimenta mais, e quando voltar ele vai estar ainda mais forte. O que dá pra fazer é tirar ele do Reino dos Vivos por enquanto. Mas aí, caso ele volte, ele vai voltar ainda mais forte do que a primeira vez. Dito isso, o poder atual de Noxus não conseguiria parar o Mordekaiser. Nem em questão de indivíduo, se a gente for comparar os campeões, nem em questão de exército. É bom lembrar que o exército do Mordekaiser, ele meio que é infinito, porque cada inimigo do Mordekaiser morto é um soldado a mais que ele ganha. Darius, Catarina, Talon, Samira e Draven seriam completamente inúteis. A Riven tomaria um cacete e o Mordekaiser levaria a espada dela como prêmio. A hemomancia do Vlad também não ia adiantar, por motivos óbvios. N e Swain são poderosos, só que a fonte do poder dos dois eram os pets do Mordekaiser. As armas secretas de Noxus também não iam adiantar. A Briar ia quebrar o dente tentando morder o Revenant. E o Sion... Primeiro que usar um morto-vivo contra um cara que controla a morte não é uma ideia inteligente. A força física de Mordekaiser se equipara, talvez até supere a do Sion. E mesmo que o Sion ainda fosse mais forte, o Mordekaiser é superior em todos os outros aspectos. Ele é mais resistente, ele é mais poderoso, ele é mais esperto e ele é um guerreiro melhor. Por fim, sobraria Hel e LeBlanc. A LeBlanc é burra feito um saco de batata. A LeBlanc, ela pode ser poderosa, mas ela ainda não tem poder pra bater de frente com o Mordekaiser, senão ela teria o feito há 1500 anos atrás. E a Hel é a melhor, e talvez a única opção possível que Noxus teria de segurar o Mordekaiser em um confronto direto. Não vou me estender muito aqui, porque eu quero fazer um vídeo só sobre a Hel, eu amo essa personagem, mas eu só vou adiantar que a Hel, ela só faria um estrago na armadura. A alma do Mordekaiser continuaria intacta, ele simplesmente voltaria pro Reino da Morte e forjaria um novo corpo a
prova de Hell. Mesmo que o Mordekaiser Nossa, a prova de retornasse Hell. sozinho, zerado, ele ainda seria uma ameaça a nível continental. Ele dominou Valorant uma vez, ele pode dominar de novo. Caso Swain e a LeBlanc não tivessem preparados, o Mordekaiser tomaria Noxus sem muita dificuldade. E se ele marchar rumo a Demacia, ao menos que a Kayle desça daquela montanha e a Morgana saia daquele matagal, Demacia também não teria o que fazer contra o Mordekaiser. Ah, Celp, mas Demacia tem o galho. E o Mordekaiser tem essa porra aqui. Demacia não tancou nem o Viego direito. Vocês acham que eles tancariam um ataque direto Carai. do Mordekaiser? Pois é, né? Rapaziada, eu vou ficando por aqui no Nossa, vídeo mano, o de cara é hoje. muito Este roubado, foi velho. Mordekaiser e seus poderes. Caraca. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser dar uma Nossa. moral a mais, vira membro. E comenta aí o próximo campeão que você quer ver nesse quadro. Por hoje é isso e boa noite. Olha, é impossível basicamente derrotar o Mordekaiser, então. Acho né? que só com personagens extremamente apelões, tipo, que Nível cósmico. É, quase Tipo assim, alguém falou Azul ali. e sei lá. Alguém falou ali, Victor ou Mordekaiser, tá ligado? Talvez o Victor tenha uma chance, porque o Victor já é um bagulho cósmico, né? Até cogitei na série que ele meio que tinha se tornado um deus. Eu não sei como é que fica o Victor aí no jogo, né? Que mais da história dele, o que acontece com ele depois. Enfim. Mas é basicamente isso, Os rapaz. personagens ali, humanos, digamos assim, humanos. Mas que podem morrer, acho que todos morreriam mesmo. Infelizmente não tem como não, mano. O Mordekaiser é muito roubado mesmo. Enfim, muito obrigado, Yarley, pelo vídeo patrocinado, rapaziada. Se você também quiser patrocinar algum vídeo de LoL pra gente, ou até mesmo só acompanhar as nossas lives, a gente faz quase todos os dias, exceto quarta-feiras, tá? A partir das 9 horas da noite. Lá na roxinha é só pesquisar Santorio React, fechou? Então se inscreva aí, ajuda nós, hype o vídeo, e é isso, e tchau. E tchau. E tchau.